Quero te atualizar também sobre o Corinthians, com o diretor afastado depois de acusações, trabalhando normalmente por debaixo dos panos, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Memphis Depay, jogador do Corinthians, marcou pela seleção holandesa na desclassificação contra a Espanha. Empate no tempo normal e derrota nos pênaltis, e o Memphis está a 3 gols de se tornar o maior artilheiro da seleção holandesa em todos os tempos. Hora de notícia importante no Corinthians, Marcelo Mariano, diretor administrativo que havia pedido seu afastamento em 16 de janeiro, em meio a uma série de denúncias, tem trabalhado normalmente pelo timão, sem que ninguém saiba. Por ação feita pela Gazeta Esportiva, dá conta de que ele participa de discussões em grupos de WhatsApp de todos os departamentos das diretorias do Corinthians, frequenta a Neoquímica com credenciamento e acesso ilimitado, aparece com frequência no prédio administrativo do Parque São Jorge, onde só tem acesso pessoas que são credenciadas, funcionários ou diretores. Só para lembrar que o Marcelo Mariano precisou pedir seu afastamento em meio a um caos. Durante um depoimento na polícia, o CEO da VaidBet afirmou que Alex Cassundé, o responsável na teoria pela intermediação do acordo entre Corinthians e VaidBet, nunca havia participado de absolutamente nada. E o responsável por colocar o Alex Cassundé como o intermediário desse acordo havia sido justamente o Marcelo Mariano, alguém com enorme proximidade do presidente Augusto Melo. Os relatos dão conta de que o Marcelo Mariano é o braço direito do Augusto Melo, até por isso seria importante para o Augusto a manutenção do diretor. Diante de enorme repercussão na oportunidade, o Corinthians optou por anunciar o afastamento do Marcelo Mariano, mas não anunciou seu retorno, até porque se sabe que essa notícia vai causar enorme barulho negativo, especialmente às vésperas de um confronto extremamente importante. Na quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo valendo o título do Campeonato Paulista. O Corinthians pode até empatar para se sagrar campeão, até porque venceu o jogo de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. O que você pensa sobre essa história? Já registra a sua opinião. Nicola, que história é essa do Ronaldo querer comprar o Corinthians? O Augusto Melo abriu o jogo, que você sabe sobre essa... Vamos lá. Na sexta-feira, o Ronaldo Fenômeno foi no Charla Podcast. Entrevista de mais ou menos 2h30. Nem foi o maior dos podcasts, né? A gente já viu entrevistas de 4, 5 horas. Mas quando você fica 2h30 conversando, você trata sobre absolutamente tudo. E o Ronaldo admitiu que comprar o Corinthians é uma grande sacada, é um grande negócio. E tá na cara que é, né? Porque o Corinthians, apesar de ser mal administrado, ele arrecada e gera muito dinheiro. Então, um Corinthians bem administrado seria capaz de se tornar a galinha dos ovos de ouro de qualquer um. E o Ronaldo, que é muito esperto, muito antenado nas coisas, já sacou isso. E deixou bem claro nessa entrevista que gostaria de comprar o Corinthians. A questão é que o Corinthians não está à venda e o Ronaldo também não tem o dinheiro para a compra do Corinthians, tá? Porque se tem clube sendo vendido a 1 bilhão e pouco, certamente o Corinthians, com sua capacidade de arrecadação e dono da segunda torcida mais popular do país, o Corinthians demandaria um investimento de pelo menos uns 3, 4 bilhões de reais, tá? Então, o Ronaldo não quis agitar, não quis causar, não quis prejudicar o Corinthians às vésperas da final, nada disso. Ele só falou, ele só emitiu a opinião dele de que comprar o Corinthians seria algo que o atrairia, que ele buscaria dinheiro no mercado para ser dono do Corinthians, tá bom? Sugestão para acabar com o cambismo no timão seria limitar o número de ingressos por pessoa, no máximo 5. E teria que colocar o nome de todos que fossem junto com ele no site. Aí teria os nomes do site. Felipão, 5 por pessoa é muita coisa, cara. E a solução, ela tá pronta. É o reconhecimento facial, é aquela máquina que vai permitir que você entre no estádio reconhecendo o seu rosto. Alguns estádios, como o estádio do Palmeiras, que utilizam de reconhecimento facial, eles diminuem muito o cambismo e ainda combatem violadores de lei, né? Porque quando você tem alguma restrição na justiça e você mete o teu rostão lá, aparece lá. E aí depois você pode acabar preso. Então, por exemplo, você é procurado pela justiça,
está devendo alguma coisa. Se você for a um estádio com reconhecimento facial, a chance de você não voltar para casa e ir preso é grande, tá bom? Vou te explicar por que a reunião para votar o impeachment do Augusto Melo desapareceu dos noticiários. Você vai lembrar que no fim do mês de janeiro, em 20 de janeiro, chegou a existir uma reunião que foi longa, demorada e acabou suspensa bem na hora em que se votaria pelo impeachment do presidente ou não. A justificativa na oportunidade é de que já era muito tarde e não havia segurança para os participantes. Lá se vão 2 meses e nada dessa reunião ser remarcada para que pudesse ser concluída, para que os conselheiros votassem pelo sim do impeachment ou não em relação ao presidente corintiano. Confesso que achei bem estranho esse sumiço dos noticiários e mais do que isso a marcação de uma reunião. Faltava apenas a votação. Fui buscar informações com gente da situação e da oposição e há uma série de justificativas para essa decisão ou para esse desaparecimento do encontro. Primeiro deles, ainda não se conseguiu criar um lugar absolutamente seguro para os conselheiros que forem votar. Já no encontro do Parque São Jorge de 20 de janeiro, existiram uma série de ameaças de pessoas que estavam à volta da reunião e que prometiam ou ameaçavam os membros do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho, Romeu Thoma Júnior, fez uma série de tentativas na busca por um lugar isento, um lugar mais seguro, e não obteve êxito nessa história. Membros da oposição também imaginam que adiar essa votação pode tornar a situação do Augusto ainda mais complicada. Isso porque novos escândalos têm surgido, como por exemplo o da semana passada, que envolveu a venda de ingressos. Há uma série de relatos de cambismo com participação da diretoria. O presidente Augusto Melo já descartou tal situação. Para completar, porém, ao outro lado, se o Timão for campeão na quinta-feira do Campeonato Paulista, e hoje o Corinthians, depois de vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, é o favorito, dá para dizer que o Augusto ganha um pouco mais de fôlego e também moral com torcedores. Então, esse adiamento da votação do impeachment pode acabar por ser um grande tiro no pé da oposição. Os opositores ainda lembram que a investigação policial sobre o caso Vai de Bet está perto do fim e, se condenado pela justiça e pela polícia, o Augusto poderia ter um impeachment facilitado. Mas a verdade é que não temos nenhuma novidade em relação à data do julgamento do impeachment. Situação extremamente esquisita no Parque São Jorge. Ou você acha normal? O que você pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Sobre o Corinthians, qual o tamanho real da economia que o Timão conseguiu com a vaquinha virtual relacionada ao estádio? Você sabe que um grupo gigante de torcedores do Corinthians se movimentou para criar uma vaquinha virtual. E a ideia era arrecadar 700 milhões de reais que quitariam todas as pendências do Timão em relação ao financiamento do estádio. Isso já está completamente descartado, não vai ser possível, até porque a campanha vai para as últimas semanas e até aqui foram arrecadados 38 milhões e 700 mil reais. Mas, se a gente contabilizar também a economia com juros, que deixaram de ser praticados por conta da antecipação desses pagamentos, dá para dizer que o Corinthians conseguiu diminuir sua dívida de 700 milhões em algo na casa dos 44 milhões de reais. Número pequeno, perto dos 700 milhões, mas bastante expressivo se a gente levar em consideração que trata-se de uma campanha apenas de torcedores corintianos. Um grupo gigante de corintianos se mobilizou e os caras arrecadaram 44 milhões de reais. Ou melhor, arrecadaram 38 milhões e 700 mil com o efeito de 44 milhões. Só a título de comparação é legal lembrar que nenhuma outra doação nacional havia arrecadado tanto. Nem o Criança Esperança, a edição com maior arrecadação desse movimento que é feito pela Globo tradicionalmente, aconteceu em 2019 e foi inferior aos 38 milhões e 700 mil arrecadados por corintianos nesse momento. Só para completar em relação ao Timão, registrar a nota da Gaviões da Fiel em resposta ao Ronaldo Fenômeno. Nessa sexta-feira, o ex-jogador de futebol, também do Corinthians, afirmou que adoraria comprar o Corinthians se o Timão virasse uma SAF. A Gaviões publicou uma nota com os seguintes dizeres, abre aspas, Ronaldo, o Corinthians não está à venda. Mais uma vez, em reta final de campeonato, surgem notícias tentando tumultuar o ambiente. Aqui, quem manda é a fiel torcida, fecha aspas. Não acho que o Ronaldo teve intenção nenhuma de prejudicar o Corinthians com esse tipo de declaração, mas fica registrada a posição da Gaviões. Beleza?
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like e se inscreva neste canal também. Fortalece o nosso trabalho deixando a sua inscrição, porque é super importante para a gente continuar cada dia mais trazendo informações para vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos.